prezado cursista, seja muito bem-vindo à nossa reflexão Problemas Ambientais Urbanos da Contemporaneidade. Sabemos que esse tema é muito abrangente, tem uma infinidade de questões que poderíamos abordar aqui, mas devido à complexidade do tema, nós relacionamos alguns itens que consideramos mais importantes ou mais expressivos na atualidade, sobretudo na realidade brasileira. Então, como proposta, nós temos aqui, inicialmente, conversarmos um pouco sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e Educação Ambiental, o contexto que a originou no Brasil, e aí nós precisamos remeter ao contexto mundial, as grandes conferências mundiais que começaram a discutir esse tema no mundo, posteriormente a educação ambiental. Na sequência, nós temos a Política Nacional de Saneamento Básico, que foi recém-organizada, com alguns ajustes. O terceiro tópico seria espaço urbano e gestão das águas, algumas considerações sobre o abastecimento público, esgoto e drenagem urbana. São questões ainda que demandam bastante avanço no nosso país. A gestão de resíduos sólidos urbanos. E, por fim, nós temos aí o tópico que fala um pouco sobre as áreas verdes. Então, nós primeiro contextualizamos a questão ambiental no mundo, o contexto em que emerge, em que surge a Política Nacional de Meio Ambiente, Educação Ambiental e seus desdobramentos. Para isso é preciso compreender que estávamos em fins aí da década de 60 para início da década de 70 do século passado, já vivendo sinais visíveis de uma crise ambiental mundial. Isso então culminou em várias conferências mundiais, dentre elas a primeira, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que ocorreu em Estocolmo, na Suécia, em 1972, quando a primeira vez em que chefes de várias nações do mundo se encontram para conversar sobre os problemas ambientais que começam a ser sentidos em várias partes do nosso planeta. Na sequência, são criadas uma série de comissões, uma série de propostas de documentos, de outras conferências, como continuidade, como aprofundamento dessas questões iniciadas. E aqui nós temos, então, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi criada também pela ONU, em 1987, culminando com a publicação do relatório Nosso Futuro Comum. Esse relatório, então, ele traz esse conceito bastante difundido, que é o de desenvolvimento sustentável, em que nem todos os autores concordam com ele, mas a ideia do relatório era demonstrar essa tentativa, né, essa possibilidade de integrar a questão ambiental, equacionando juntamente com o desenvolvimento econômico. Na visão de alguns autores, o desenvolvimento econômico, como ele vem sendo conduzido e realizado, tanto no Brasil como no mundo, inviabiliza de fato que ocorra esse desenvolvimento. E aí é preciso refletir sobre o conceito de desenvolvimento, que não é o nosso objetivo aqui, mas é necessário pensar desenvolvimento, o que é desenvolvimento de fato, e para quem se destina esse desenvolvimento, né? Então, alguns autores eles preferem utilizar o termo sustentabilidade, mas enfim, mesmo utilizando o termo desenvolvimento sustentável, precisa ficar claro que é necessário mudanças de posturas bastante significativas, tanto no país como no mundo, por parte de toda a sociedade,
Caso contrário, nós teremos poucos avanços ou quase nenhum, como temos visto aí, nos últimos tempos. Então, aqui nós temos em 1992 uma grande conferência também das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Desta vez vai acontecer no Rio de Janeiro, conhecido também como a ECO 92. E ela também teve uma importância muito grande no nível mundial, em que vários países se comprometeram a uma série de mecanismos, né, uma série de instrumentos para minimizar os impactos ambientais, os problemas ambientais em diversas escalas. Notem que, um pouco depois da primeira Conferência Mundial de Estocolmo, em 72, nós já tivemos o Colóquio Internacional sobre Educação Ambiental, que ocorreu em 1975, em Belgrado, capital da Sérvia, e a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, realizada na Geórgia, ex-União Soviética, em 77. Foram também dois encontros aí bastante importantes que resultaram depois em alguns documentos. Eu trago um deles depois, na sequência, que vai destacar alguns itens sobre a Carta de Belgrado, que vai relacionar alguns aspectos fundamentais para se trabalhar a educação ambiental. Até porque não se falava de educação ambiental na sociedade, nas escolas, nos espaços educativos e não educativos. Então, esses documentos eles vão trazer a importância de trabalhar, de refletir sobre a questão ambiental, não só vinculando os gestores, os líderes dos governos, mas a sociedade como um todo, não é? Porque é uma responsabilidade que precisa ser dividida com toda a sociedade, com todos os segmentos sociais, todas as representações, não é? Aqui, então, nós temos um contexto brasileiro que teve uma influência bastante grande no Brasil. O Brasil, nós sabemos, ele teve uma industrialização muito tardia, e o processo de urbanização ele foi ocorrendo concomitantemente com esse processo. Então, a partir de 40, década de 40, nós observamos, nas décadas seguintes, um declínio da população rural e aumento da população urbana. E isso pode ser explicado pela modernização da agricultura, pela introdução aí das indústrias, né, no Brasil, em diversas regiões. Depois vai se expandindo cada vez mais. E essa tecnologia que vai ser implementada no Brasil, o que ocorre? Ela vai diminuir a necessidade de mão de obra no campo, forçando com que muitas pessoas busquem melhorias de vida, emprego, trabalho nas cidades, provocando então aí um superpovoamento de várias regiões, de várias cidades, né, que vão se constituindo como metrópoles, como áreas, aglomerados urbanos muito extensos, né, e que não é acompanhado pela oferta de saneamento básico, como água tratada, esgoto, infraestrutura urbana, entre outros elementos importantes aí para mínimas condições de vida das pessoas. Então, aqui ocorre diversos problemas. Dentre eles, nós podemos também pensar que os problemas ambientais eles são intensificados a partir do momento em que ocorre essa mudança brusca, em pouco tempo, não é? E além de nós termos uma mudança social, econômica, política, nós também temos aí
uma série de problemas de cunho ambiental que se tornam cada vez mais desafiantes e exigem aí da sociedade, dos gestores, bastante clareza, né, domínio de técnicas para lidar com essas novas questões que vão surgindo, né, e dentre elas várias de difícil solução. Aqui então nós temos essa charge desse autor, Márcio Baraldi, que mostra essa contradição, né, ao passo que o campo ele vai predominando com a diminuição de mão de obra, né, para o trabalho. Algumas propriedades elas vão ficando literalmente paradas, outras vão sendo agregadas para o grande latifúndio monocultor. Na história do Brasil, nós tivemos vários ciclos produtivos, né? E não houve muitas mudanças até os dias de hoje. Nós tivemos aí o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café. Hoje nós temos aí o ciclo da soja, o ciclo da cana, o ciclo do café retornando também, a pecuária extensiva, muito voltada também para os interesses externos, não é? É muito claro que a maior parte do alimento que nós consumimos no Brasil, ele não é produzido pelas grandes propriedades, e sim pelas pequenas. E, diante de todo esse contexto, de todas essas situações, os pequenos proprietários e médios, eles não conseguem se manter, porque exige isso aí, bastante capital, investimentos. Então, eles muitas vezes se veem obrigados a deixar as suas terras, eles não acompanham os passos dessa modernização da agricultura, então vão ficando para trás, e aí então vão cada vez mais deixando o campo e indo para as cidades, né? Aqui é uma questão importante, né, que remete ao fato de que o Brasil ainda não teve uma reforma agrária profunda, necessita de uma série de políticas bem fortes, né, repensar em uma série de situações. Dentre elas, não basta atribuir a terra a uma família que tem o costume, né, de trabalhar já com a terra, mas tem uma série de outras questões que precisam ser ponderadas, né? A questão do investimento, a questão do esgotamento do solo, entre outros fatores que nós não entraremos em detalhe nesse momento. Bom, então o espaço urbano ele vai cada vez mais ficando inchado e parado. Então nós temos aí uma confluência de várias coisas que vão ocorrendo simultaneamente. O barulho, a poluição do ar, a aglomeração cada vez maior, a diminuição dos espaços, né? A disputa pelo espaço no urbano, não é? Nas cidades, e, consequentemente, a diminuição das condições de vida, a poluição de córregos, de nascentes, dentre outras questões que vamos abordar mais à frente. Então, aqui, nós compreendemos que a Política Nacional do Meio Ambiente ela teve uma influência direta das grandes conferências mundiais. Claro que eu não citei todas, eu citei as mais importantes, né? Existiram outras conferências, outras reuniões que trataram de temas mais específicos, como a questão do clima, a questão dos biomas e assim por diante, né? Mas o fato é que essas grandes conferências elas vão contribuir para que se consolide uma política nacional de meio ambiente no Brasil, a partir dessa lei federal de 6.938, de 1981, com a criação do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que vai dispor de uma série de estruturas, instrumentos, dispositivos
para a implementação do planejamento ambiental e gestão ambiental no Brasil. Depois nós tivemos aí o decreto federal número 99.274 de 1990, e vai regulamentar essa legislação de 91, detalhando, trazendo aspectos mais concretos para a implementação desses instrumentos e dessas estruturas, atribuindo aí diversos papéis, tanto para a União, como para os estados, o Distrito Federal e para os municípios, cada qual com a sua responsabilidade, não é? Cada ente federado contribuindo, fazendo a sua parte, para que, então, todas as políticas, né, pensadas, criadas, elas pudessem, de fato, surtir efeito e repercutir na qualidade ambiental e, consequentemente, na qualidade de vida. Em 1992, nós temos a criação do Ministério do Meio Ambiente, que tem como objetivo de formular e implementar políticas públicas ambientais no âmbito nacional, de forma articulada, como eu disse há pouco, entre os entes federados, entre estados, municípios, a União, buscando envolver todos os atores sociais, né, visando aí, então, o que chama-se de desenvolvimento sustentável, né, buscando equacionar o uso dos recursos naturais, sem esgotá-los, né, de uma forma em que nós possamos pensar a conservação, o manejo, né, desses recursos para as gerações futuras, como vai dizer o relatório Nosso Futuro Comum. Bem recente, nós tivemos aqui uma reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, que ocorreu em 2019, que foram colocadas, fixadas 4 principais atribuições, principais órgãos e entidades vinculadas, que são desdobrados em secretarias, subsecretarias, departamentos, conselhos, comitês e institutos, conforme mostramos agora. Então, hoje, o Ministério do Meio Ambiente está organizado dessa forma: órgãos de assistência direta e imediata ao ministro do Estado, uma instância de apoio, de suporte aí ao ministro do Estado, não é? Com tudo aquilo que é necessário, os órgãos específicos singulares, as diversas secretarias, cada uma cuidando de um foco do ambiente, né? Como nós podemos ver aqui algumas: a Secretaria de Biodiversidade, de Florestas, qualidade ambiental, relações internacionais, ecoturismo, etc. Né? Os órgãos colegiados, porque a partir da Constituição de 1988, todas as ações no âmbito do Brasil prevê a participação ativa de todos os segmentos sociais. Então é primordial, é fundamental a criação de conselhos, comissões, comitês, para garantir a representatividade dos diversos setores da sociedade, né? E temos aí então as entidades vinculadas, como o IBAMA, o ICMBio, também conhecido como Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, e o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Tá? Então, aqui a Lei Federal 6.938 de 1981, no artigo 2º, vai dizer qual que é o objetivo nacional da política do meio ambiente. Então, o objetivo é a preservação, a melhoria, a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico. É claro que se nós não temos a preservação e a conservação dos recursos naturais, nós não temos desenvolvimento socioeconômico, né? Aos interesses da segurança nacional, colocando, né, devendo colocar limites àquilo que é nosso, né, aquilo que é originalmente brasileiro,
protegendo, né, as nossas riquezas naturais, a proteção da dignidade da vida humana, a partir de diversos princípios, né? Então aí eles são relacionados à ação governamental, visando sempre o equilíbrio ecológico, né? E entendendo também que os ecossistemas ele é um patrimônio público, ele não é propriedade de ninguém. Então ele precisa ser devidamente administrado, ser devidamente bem disciplinado o seu uso para que não tenhamos problemas, né? Então aí o segundo tópico ele vai mostrar a importância da racionalização do uso do solo, do subsolo, da água, do ar. É claro que estamos distantes de tudo isso, mas vejam que a lei é muito clara, né? O terceiro item aqui vai nos colocar o planejamento e a fiscalização do uso dos recursos ambientais que dificilmente ocorrem, né? A lei muitas vezes ela fica no papel. Proteção dos ecossistemas, também há muitas falhas. Controle e zoneamento de atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Tem uma série de trâmites, de parâmetros que as empresas e os empreendedores precisam seguir para instalar ou para operar utilizando qualquer tipo de recurso. E isso muitas vezes não é levado a sério, né? É claro que a gente aqui não está generalizando, mas infelizmente é uma realidade bastante distante ainda, né? Temos muito ainda a melhorar. Incentivo ao estudo e à pesquisa, relacionado então ao uso racional e proteção dos recursos ambientais. Claro que quanto mais se é investido em estudos, em pesquisas, mais ações nós podemos ter efetivas, né? Nós podemos ter aí acesso a outras estratégias para que esse uso racional, essa proteção dos recursos naturais, né, eles possam ocorrer efetivamente. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental, aqui sugere a questão do monitoramento. Vemos que nós temos bastante falhas no nosso monitoramento no nível de Brasil. Temos algumas coisas esparsas em nível de país, muito pouco no nível dos estados e quase nada relacionado aos municípios. São poucos os municípios que fazem, de fato, um monitoramento adequado aí de diversos parâmetros da qualidade ambiental nos diversos aspectos aí que compõem ali o ambiente, né? Aí nós temos a recuperação de áreas degradadas, claro. Não basta só usar o recurso ou determinadas áreas, é preciso pensar também, posteriormente ao uso, como que essa área ela vai ser organizada, como que ela vai ser deixada, o que é possível ser recuperado, como que ela vai ser, então, administrada, né? Proteção de áreas ameaçadas de degradação. E claro que não poderíamos deixar de falar, como já havia mencionado na Carta de Belgrado, a educação ambiental em todos os níveis de ensino, né? Com o objetivo de capacitação, de participação ativa de todos os atores sociais, né? De todas as faixas etárias também. Então, aqui, os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos, então, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, que são parâmetros que são fixados, o zoneamento ambiental. O zoneamento, então, ele foi colocado com essa terminologia em 2002, então, pelo decreto 4.297, ele vai se chamar de zoneamento ecológico e econômico, não é? Que pressupõe também que os municípios realizem essa forma de planejamento, mas em nível de Brasil nós vemos apenas estudos aí em nível mais regional, seja estados, sejam áreas como os litorais ou a floresta amazônica, né? São raras e escassas as realidades municipais.
avaliação de impactos ambientais, o licenciamento, a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Isso aqui dificilmente também ocorre, né? A revisão ela é muito morosa, né? Muito demorada. Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação ou absorção de tecnologia voltadas para a melhoria da qualidade ambiental. Poderíamos enumerar vários exemplos, mas eu trago aqui a questão da geração de energia elétrica. O modelo brasileiro ele utiliza os recursos hídricos, como o represamento, né, de vários rios para produção de energia elétrica, quando no Brasil nós temos sol durante o ano todo, na maior parte do país, e que poderia também fornecer aí energia com o menor impacto ambiental possível no ambiente. Né? Muitas áreas são alagadas para a geração de energia e nem sempre o retorno é positivo. Né? Nós temos muitas áreas alagadas com perdas notáveis aí de fragmentos vegetais, de fauna, flora, e dentre outros patrimônios, né? Como o patrimônio arqueológico. E quando nós analisamos alguns casos, nós notamos que algumas usinas hidrelétricas elas não compensaram. Elas trouxeram muito mais problemas do que benefícios à sociedade. Só que essa é uma análise que dificilmente é feita. Né? Então, a criação de espaços territoriais, especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal. Temos pouquíssimos espaços territoriais protegidos no âmbito municipal. A impressão que se dá é que os municípios eles não se apropriaram dos seus territórios como um todo, de modo em que o município ele pode agir de modo mais como protagonista desse processo, né? Não ficar simplesmente dependendo da federação ou dos estados, né? Mas também podem criar várias equipes ali, implementar diversos dispositivos para que ocorra então esses espaços, né, ou esse disciplinamento mais detalhado, né, a partir do zoneamento ecológico e econômico, como eu disse, praticamente é inexistente nos municípios, apesar da lei ela trazer essa necessidade. Né? O Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, aqui a gente já havia comentado, são raros os municípios que têm esse monitoramento, esse banco de dados, desse acompanhamento dos parâmetros aí da qualidade ambiental, né? O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e as penalidades disciplinares ou compensatórias, né, que existem. Algumas são um pouco atenuadas, né, mas por conta da falta, da ausência de planejamento e também de fiscalização, fica-se bastante prejudicado com tudo isso. A instituição de relatórios, né, como o relatório de qualidade do ambiente, que também não é contínuo, né, tem vários problemas ali nessa coleta de dados, né? Garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se ao poder público a produzi-las quando inexistentes, né? Também bastante precário. O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, também é bem incipiente. Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, entre outros. Né? Então vejam que a lei ela é bastante clara, mas poucos desses aspectos, de fato, eles ainda ocorrem. Então nós temos aqui, então, brevemente, os instrumentos legais de planejamento municipal, que foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade, é a Lei Federal 10.257 de 2001. Então, dentre eles, nós temos o Plano Diretor, a disciplina do parcelamento do uso e da ocupação do solo, o zoneamento ambiental, atualmente zoneamento ecológico e econômico, o plano plurianual
diretrizes orçamentárias e orçamento anual, gestão orçamentária participativa. Na verdade, todos os planos e projetos de planejamento e de gestão ambiental precisa ter a participação de todos os setores da sociedade. Isso ainda também é muito fraco, né? Muito relativo, muito incipiente também. Os planos, programas e projetos setoriais, cada setor precisa ter um programa, um projeto específico, né? A saúde requer um olhar diferenciado, a gestão urbana como um todo tem outro olhar, né? O uso do solo tem outro olhar e assim por diante, né? Temos os planos de desenvolvimento econômico e social, tudo isso levando em consideração aí, as fragilidades do ambiente, né? Então, se eu conheço as características do ambiente, eu consigo prever até quanto que eu posso usar daquele determinado recurso disponível ali naquele município, né? Ocorre que quando alguns desses planos, principalmente o plano diretor, que é bastante conhecido, eles são realizados, muitas vezes eles são muito descritivos, eles não têm um destino claro de direcionamento, de organização do espaço urbano, ficando muito restrito simplesmente a descrever uma série de questões, mas ele não tem uma utilidade, né? Então, se os planos fossem feitos com mais seriedade, nós teríamos provavelmente muito menos problemas, né? E se esses planos fossem seguidos devidamente, né? E também temos muitos bons planos em alguns lugares, mas também não são implementados, né? Então precisa ter um plano de qualidade feito com base na ciência, né? Com o pessoal técnico, mas também ter a fase da implementação e do acompanhamento, né? Equiparando, né, e equilibrando aí essa relação ambiental, econômica e social, né? O que realmente compensa ambientalmente e socialmente e o que não compensa, né? Sem privilegiar determinados setores da sociedade. Aqui então eu trago a Política Nacional de Educação Ambiental, a Carta de Belgrado, uma estrutura global para a educação ambiental, bastante interessante. Ela elenca alguns princípios que, segundo ela, não pode faltar numa autêntica educação ambiental. Então, seria a tomada de consciência, conhecimentos, atitudes, aptidões, capacidade de avaliação e participação. Então veja que não se fica só no nível da reflexão, mas precisa avançar no nível das atitudes, a capacidade de análise, na capacidade de participar, de interagir, de mudanças de posturas, de mudanças de hábitos. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela colocou como obrigatório nas instituições educacionais, em todas as modalidades de ensino. O Brasil, até então, é o único país que tem uma política nacional específica para a educação ambiental, que não pode ser restrita apenas a diálogos superficiais ou a eventos superficiais, mas, de fato, precisa sensibilizar e mobilizar todos os participantes dessas ações, né? Então, segundo a Lei Federal 9.795, de 1999, a educação ambiental, então, ela é entendida por processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, competências voltadas para a conservação do ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então aqui nós temos uma charge que ilustra um pouco o risco que corremos quando nós trabalhamos de forma superficial a questão ambiental. Não basta mencionar a questão ambiental, ter planos e projetos sobre questão ambiental, se ele não é profundamente trabalhado, né?
E se ele é superficialmente abordado, nós temos aí vários dias do meio ambiente, várias mobilizações, várias ações, e nós temos poucas atitudes, poucas mudanças concretas, né, por parte das pessoas. Eu preciso repensar, de fato, uma educação ambiental profunda, né, que torne os sujeitos, né, os agentes, como protagonistas do processo. Né? Aqui nós temos uma outra charge que nos mostra diversos problemas, dentre eles aqui, um mostrando no espaço rural, que também sofre hoje com agrotóxico indiscriminadamente, né? Algumas regras não são seguidas rigorosamente, então esse veneno muitas vezes ele é levado pelo vento, indo para outras propriedades, atingindo cursos d'água, contaminando solos e extensas áreas, né? E se tem pouca atenção a isso. No espaço urbano, nós temos aí vários problemas, que a gente já começou a conversar, e aqui nessa charge fica muito clara a questão aí da poluição, os diversos problemas respiratórios, a questão da ausência de vegetação, que acaba complicando mais essa situação, né? Daí a importância de um planejamento também de arborização nas cidades, né? Pouco mencionado também, um pouco levado a sério nos planos diretores, né? Então aqui nós temos, falando um pouco sobre a Política Nacional de Saneamento Básico, a Lei Federal de 2007, ela estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, né? Já trazia nesse tempo esses quatro pilares, que é o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Aqui, essa lei, então, ela passou por atualizações em 2020, dando possibilidade do, do poder privado, né, além do poder público, de também trazer a oferta desses trabalhos, desses serviços para a sociedade. É uma lei que precisa ser ainda muito discutida, precisa ser muito debatida, né, porque nós corremos o risco de privatizar uma série de empresas aí que têm um trabalho historicamente bastante consolidado. Então, o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele prevê, então, todos esses componentes, né? As pessoas têm acesso à água potável, a coleta de esgoto adequada, a coleta de lixo, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, né? E possui um horizonte aí, uma visão aí em torno de 20 anos, né? E precisa ser revisto aí a cada 4 anos, né? Então aqui nós temos um cenário no Brasil. Em verde nós temos destacado os municípios que já possuem o plano. Em azul nós temos aí os municípios que estão com plano em elaboração, áreas que ocorreram inconsistências e áreas que ainda não se tem informação, né? Então aqui alguns dados para ajudar a nossa reflexão. Estima-se que de 70% a 80% da população brasileira tem acesso a serviços de saneamento básico, principalmente a água potável, né? Ocorre que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e metade da população não tem acesso aos serviços de coleta de esgoto. Então, o grande problema começa a comparecer, que é os serviços de coleta de esgoto. Então, se eu quero garantir água potável no futuro, é preciso pensar em curto e médio prazo num sistema de coleta de esgoto efetivo, né? 38% da água tratada é perdida por conta de ligações clandestinas e vazamentos.
Esse é um problema seríssimo no Brasil. 38% é muita água perdida, não é? Isso também precisa ser pensado, né, no nível das gestões aí municipais, estaduais e federais. Aqui nós temos um cenário por região do Brasil, a região norte. Nós temos aí o abastecimento de água com 57,7%, esgoto dos 12,3% e perdas de água com 55%. Né? A região centro-oeste, 89% de abastecimento de água, esgoto 57%, um pouco mais aí, então, que a região norte e também a região nordeste, nós vamos ver na sequência, né? E 36%, quase 40% de perdas. A região nordeste, então, com 74% de abastecimento de água, rede de coletora de esgotos, 28%, perdas 46%. A região sudeste, então, ela lidera, aí com pouca diferença da região sul em relação a abastecimento de água, com 91%, praticamente 80% de coleta de esgoto, perdas 34%, ainda é um número bastante expressivo, não é? Assim também como na região sul nós temos 37% e esgotos 46,3% na região sul. Então vejam que um fator que nos preocupa nesse cenário é justamente a ineficiência da rede de coletora de esgotos, principalmente da coleta e do tratamento desse esgoto antes de ser destinado novamente aos cursos d'água. O que fazer com esse material que é resultante desse tratamento e essas perdas que precisam ser administradas com um sistema mais moderno de canalização, tanto de tratamento como de transporte aí, dessa água. Né? Aqui, então, outros dados bastante semelhantes, né, ao que eu já mostrei há pouco, e algumas questões que nos chamam muita atenção. Ao distribuir água para garantir o consumo, o sistema sofre perdas na distribuição, que na média nacional alcançam 40%. 7,5 mil piscinas olímpicas de água potável é perdida todos os dias. Todos os dias, é muita água, né? A quantidade de água desperdiçada seria suficiente para abastecer mais de 60 milhões de brasileiros em um ano, equivalente a 30% da população brasileira em 2019. São dados que nos assustam muito. O total de água extraída em poços também é muito expressivo, é bastante assustador, não é? Então, nós temos uma diminuição expressiva das águas superficiais e já se começa aí muito prematuramente a se utilizar a água subterrânea, que corre o risco de ser cada vez mais contaminada e envolve também custos altíssimos, não é? E ela, uma vez contaminada, dificilmente ela pode ser utilizada, né? Então, aqui chama atenção para que nós precisamos cuidar dos cursos d'água superficiais, né? Dos rios, dos córregos, que fornecem aí a maior parte da água que nós consumimos, que nós utilizamos e também que contribuem aí para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas, né? Existem mais de 2,5 milhões de poços tubulares. 88% dos poços tubulares são clandestinos. Vejam que o grande risco de contaminação dos aquíferos que nós temos, não é? 5.570 municípios brasileiros são abastecidos por águas subterrâneas. É muita coisa. Isso precisa mudar, né? O Brasil é um dos países que tem muita água doce no seu território.
O subsolo do país recebe cerca de 4.329 milímetros cúbicos de esgoto por ano. Também é muita coisa, né? Cerca de 6.000 áreas de aquíferos e águas subterrâneas estão contaminadas no estado de São Paulo. Isso só no estado de São Paulo, né? São dados aí de 2019, né? Então são cenários que precisa de nós um olhar, uma reflexão mais profunda, que nós possamos aí como cidadãos fazer a nossa parte também acompanhar e contribuir com a prestação de serviços realizadas aí pelo poder público, para que tenha cada vez mais uma gestão e um planejamento dessas questões de forma mais adequada possível, né? Então, são objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. É claro que se eu tenho a destinação adequada dos resíduos, eu tenho menor incidência de problemas de saúde, né? Se eu tenho a disposição adequada desses resíduos, eu tenho, em contrapartida, uma menor queima desse material, que não é o descarte mais adequado. Por exemplo, de vários materiais que podem ser reaproveitados, reciclados, né? Como vai aí colocar no inciso segundo, a questão da redução, da reutilização, da reciclagem, tratamento dos resíduos, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, né? Nós temos aí também a importância dos, das áreas de deposição de, de resíduos, né? Que são bastante conhecidos no Brasil, como o aterro sanitário. Nós temos aqui um aterro sanitário de Presidente Epitácio. Ele já começou a ser utilizado atualmente, né? A maior parte dos municípios brasileiros não tem condições para implementar o empreendimento desse porte, não é? Se tem algumas estratégias que se pensam hoje, como municípios próximos, buscar soluções comuns, não é? São várias alternativas que pensam hoje. O fato é que quanto mais nós reciclamos, mais nós damos um destino adequado, né? Diminuímos o consumo exagerado, reutilizamos os materiais que são possíveis, menos áreas como essas são destinadas à, à disposição final desses resíduos, né? O cenário no Brasil ele melhorou bastante nos últimos anos, não é? Nós temos aqui, então, em 91, 2000 e 2010, os dados do IBGE, a coleta de lixo, ela, de fato, ela foi melhorando, especialmente na área urbana, justamente por ser as áreas onde são mais habitadas no nosso país, não é? Com a diminuição de resíduos, né, de lixo sendo enterrado nas propriedades, jogadas em rio, lago ou mar, mas ainda nós temos uma situação ainda um pouco evidente, né, um pouco expressiva, ainda em 2010. Nós não temos dados mais recentes, provavelmente o próximo censo nos trará esse cenário, né? Na área rural, então, o lixo queimado na propriedade, não é? Ele tem também ele teve um relativo aumento, se nós notarmos aí nos dados, né, do IBGE, de 91 para 2000, assim como houve também não houve tanto diminuição do lixo que é jogado no terreno baldio ou logrador, né, no espaço rural. Tá? E outros destinos que abrem precedentes para diversos espaços, diversas áreas que correm o risco de serem contaminadas. Não é? O fato que o Brasil tem conseguido avançar com isso, como nós notamos aqui, com esses dados, né, destinação final dos resíduos sólidos coletados
no Brasil, né, por tonelada e ano, de 98 até 2008. É claro que houve uma destinação, uma melhoria muito boa, a destinação adequada, mas ainda não chegamos aí aos 60%. Né? Há muito ainda que se avançar nessa questão. Né? E a destinação inadequada, embora ela tenha diminuído, ela precisa também, carece aí de uma atenção bastante especial. Né? Aqui são os municípios com iniciativas de coleta seletiva. Houve também um aumento bastante expressivo. O fato de ter coletas seletivas implementadas nos municípios não significa que eles são eficazes. Né? Nós temos poucos municípios que têm um sistema de coleta bem eficaz, com abrangência aí de 80% ou mais por cento da área municipal. Então, esse também é um grande desafio que precisa ser superado, né? Para que nós possamos aí ter um cenário bem melhor aí no futuro. Tá? Aqui são outros dados que eu não vou entrar em detalhes, né? É claro que o aterro controlado ele é bem comum no Brasil, o aterro sanitário ele é bem menos expressivo, né? Mas aos poucos ele vem aumentando no país. Né? Como eu comentei, o aterro sanitário ele é extremamente caro. Né? Então nós convivemos majoritariamente com situações aí de aterro controlado e ainda lixão a céu aberto, que é a situação menos adequada. Né? Aqui também mostra um resumo, né, desse progresso, ainda nos remetendo aí ao fato de que temos aí um longo percurso a ser perseguido nessa questão. Aqui eu já havia mostrado essa foto. Então, aqui falando brevemente da gestão das águas, o Brasil adota, então, a partir da Lei Federal 9.433 de 1997, a bacia hidrográfica como unidade de planejamento de gestão dos recursos hídricos no país, não é? Por ser uma unidade natural, né, que detém aí de uma dinâmica própria, né, um mecanismo de funcionamento natural próprio. Né? Então nós temos aí as bacias hidrográficas, as subbacias, com os divisores de águas, né, onde as águas convergem para as partes mais baixas, então alimentando aí os cursos de água menores, os afluentes, que por sua vez desaguam nos cursos de água maiores até encontrar outros cursos maiores e então chegar no mar. Né? Então, a gestão ela precisa ser pensada a partir da bacia hidrográfica. O planejamento urbano ele precisa ser pensado na dimensão da bacia hidrográfica, a construção das ruas, do asfalto, o disciplinamento, né, as áreas que precisam ficar sem hipermeabilização. Quanto mais hipermeabilizadas são as áreas urbanas, mais nós temos tendência a problemas como alagamentos, inundações, enchentes, enxurradas, dentre outros problemas, que são questões muito sérias no nosso país, né? Justamente por essa prática cultural que se instalou, até mesmo de canalizar vários cursos d'água. Né? Então, a ausência de vegetação também nas áreas urbanas tem um papel muito relevante de atenuação, de amortecimento dessa precipitação, dessa água até chegar na superfície. Né? Então, essa água que vem da chuva, ela não tendo nenhuma barreira físico-natural, ela encontra, então, áreas, várias áreas extensas aí sem vegetação e totalmente hipermeabilizadas ou praticamente totalmente hipermeabilizadas, e elas não conseguem filtrar, recarregando os aquíferos e, por consequência, ela vai afastando tudo que vem pela frente.
ocasionando processos erosivos, tanto na área urbana como nas áreas rurais, né? Aqui uma outra figura ilustrativa da bacia hidrográfica, né? Os seus afluentes, as nascentes. As nascentes precisam ser muito preservadas, né? O leito principal, o lençol freático, não é um termo muito adequado na atualidade. Hoje se fala mais de aquífero ou água subterrânea, né? Se eu não tenho condições para que essa água ela escoe adequadamente e consiga infiltrar no solo, eu vou ter pouca água subterrânea, por consequência, né? Se essa dinâmica natural ela não é respeitada, se os fundos de vale eles são ocupados de forma irregular, sem planejamento, destituídos de planejamento, nós temos aí uma infinidade de problemas que nós assistimos aí todos os anos, em períodos de chuva, né? Com diversas tragédias sendo trazidas para nós aí nos meios de comunicação, né? E a chuva ela é comparecendo como sendo a principal autora desse problema, né? Como se ela fosse a personagem, né? A protagonista desse processo, quando na verdade é a sociedade que não entendeu ainda essas dinâmicas naturais e acha que a dinâmica natural ela tem que se adequar às dinâmicas sociais. E é o contrário, né? A dinâmica social ela precisa se enquadrar às dinâmicas naturais, né? Então, os fundos de vale, as nascentes, precisam ser preservadas, né? As vertentes, ali, algumas vertentes estratégicas precisam estar recobertas de vegetação. Áreas muito frágeis precisam estar recobertas 100% de vegetação densa. As áreas de preservação permanente também precisam ser totalmente recobertas, né? Nós temos um cenário no Brasil de maior parte dos cursos d'água com pouquíssima vegetação, não atendendo nem minimamente a legislação vigente, né? O Código Florestal de 2012, né, que foi reformulado a partir do Código de 65, diminuindo um pouco as áreas de preservação permanente, né? E mesmo assim, o Brasil não cumpre o minimamente proposto pela legislação, como nós vemos aqui nessa figura, né? Então, é uma área, as áreas de preservação permanente, né, especialmente essas sujeitas a alagamentos, né, a inundações periódicas, por uma dinâmica natural do rio, são áreas extremamente frágeis, que deveriam ser totalmente preservadas, né? E hoje, então, a legislação permite o seu uso, né? Então, essas áreas, elas precisam, na verdade, estarem recobertas de vegetação, justamente para proteger os ecossistemas, né? A fauna, a ictiofauna, né? E gerando todo um equilíbrio ecológico aí necessário, mínimo para garantir os demais recursos naturais que nós temos, né? Dentre eles, nós podemos colocar aí a água, né? Que é bastante importante, frente às crises hídricas que nós começamos a enfrentar no país. Então, tem regiões que jamais imaginaríamos que poderiam passar por essas situações, e hoje, então, nós temos várias cidades aí com problemas de abastecimento de água, grandes centros urbanos precisando deslocar água de outros cursos d'água distantes, né? Então, denotando aí um colapso da rede de abastecimento, né? Em contrapartida, nós temos aí diversas áreas urbanas que sofrem aí com o alagamento, inundações, né? Gerando uma série de complicadores, né? Aqui, então, são alguns dados que eu trago para mostrar que esses problemas no Brasil, na região sudeste do estado de São Paulo, é bem expressivo.
né? Os alagamentos, os processos erosivos acelerados, são coisas que ocorrem com uma certa frequência. E precisam, então, por isso, ter um olhar mais cuidadoso aí das gestões públicas, municipais, estaduais e federais. Aqui tem outros dados, depois eu vou compartilhar com vocês a apresentação, para que vocês tenham acesso, para que possam olhar com mais calma, né? Eu li as referências que serão disponibilizadas. Aqui eu trago alguns exemplos. Chuva forte alaga várias ruas do centro e bairros de Petrópolis. Eu fiz questão de trazer essa reportagem de um jornal, não é, pela internet, de 2013. Muito antes, então, de nós vivenciarmos aí a última tragédia que ocorreu em Petrópolis, né? Então vejam que esse problema ele é muito antigo, ele não é de hoje, né? Sinal que aí a administração pública, estadual, ainda não deram conta, né, dessas questões de forma adequada, né? Então, entra ano, sai ano, nós nos deparamos aí com esses problemas que são históricos, né? Eles não são recentes. Então, aqui nós temos enchentes voltam a castigar Avaré, que é uma cidade do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. Essa manchete, ela é de 2019, né? Também é um problema recorrente, bastante sério. A água que adentra residências, que invadem as ruas numa precipitação bastante intensa. Notamos aí, então, que a maior parte das nossas áreas urbanas elas não estão preparadas para grandes eventos como a chuva, principalmente com precipitações em grandes quantidades, né? Aqui, uma reportagem mais recente. Rua Maranhão vira rio e veículos são arrastados durante a chuva em Avaré, né? É bastante grave. Sabemos aí também que o alagamento, as inundações, tudo isso, além dos prejuízos físicos, podem ocasionar diversas mortes, podem provocar desabamento em diversas áreas, principalmente aquelas que têm um relevo bastante frágil, né? Além de disseminar uma série de doenças aí de veiculação hídrica, né? Com perdas materiais aí irreparáveis, né? Tem lugares aí que até hoje estão se recuperando aí de inundações, enchentes relativamente recentes, né? Então nós vivemos aí num paradoxo, né? Numa contradição nessa sociedade contemporânea, não é? Com a crise hídrica, com a ausência de água e com a presença de água, então, nos tempos de chuva, né? Por falta de gestão adequada, né? Gestão de planejamento ambiental adequado, né? No nível municipal, no nível estadual, em âmbito federal, né? Aqui, então, nós temos uma situação de assoreamento em curso d'água, com a retirada aí da vegetação dos arredores e, consequentemente, aí, perdas de água superficial, né? Levando muitas vezes esses municípios a recorrer às águas subterrâneas, quando as águas subterrâneas elas podem também se tornarem escassas em curto e médio prazo, né? Com a contaminação e com a deficiência aí da recarga dos aquíferos, quando nós temos aí muitas áreas cada vez mais sendo impermeabilizadas, né? Então isso tudo precisa ser muito pensado, precisa ser muito planejado para que esses problemas cada vez mais eles possam diminuir ou serem evitados. Porque uma vez implantados, implementados, torna-se cada vez mais difícil, né, de serem controlados e às vezes até difícil de ser resolvidos, né? Então aqui um processo erosivo na orla fluvial, área urbanizada em terraços fluviais, em Presidente Pitácio também. É uma área que hoje foi controlada, mas tem áreas aí
as proximidades que ainda estão nessa situação, ou até pior que isso, né? Por falta de vegetação, ou por vegetação insuficiente, né? Por fim, então, nós falamos aí das áreas verdes, elas são muito importantes, né? Nós temos que ter vegetação tanto no espaço rural, mas temos que ter vegetação também nas áreas urbanas, né? Então, Núcio, esse autor, ele diz que para que um espaço possa ser identificado como área verde, deve haver a predominância de áreas plantadas, devendo cumprir, então, as funções estética, ecológica e de lazer, né? É claro que um ambiente mais verde ele é muito mais agradável do que um ambiente só composto aí por equipamentos, né, de construções, de edificações, né? E também é necessário que haja uma cobertura vegetal e um solo permeável, né, passível de absorver a água, né, dessa água ser infiltrada, né, com pelo menos 70% da área, né? Então, é possível, se planejado adequadamente, os espaços urbanos serem providos dessas áreas verdes, né, que muito contribuiriam para evitar uma série de transtornos em que assolam as populações, especialmente as mais pobres, todos os anos, né? Então aqui a lei do parcelamento do solo urbano, ela determina, né, uma série de questões que precisam ser pensadas. As vias públicas, as praças, os espaços livres, eles precisam ser estrategicamente pensados, bem organizados, implementados, não é? Com áreas de absorção, não é? Intercalando áreas de asfalto com áreas que consigam infiltrar a água, né, da chuva. E quanto mais vai impermeabilizando, mais essa água vai se acumulando e menos ela vai sendo drenada, né? Então é o que a gente fala de plano de drenagem urbana ou macrodrenagem, né? Quando soluções simples não são pensadas, se pensa em custos altos para fazer uma série de implementações para se tentar contornar os problemas. E a gente sabe que, no fim das contas, quando a água ela vem com bastante força, dificilmente essas obras, esses projetos de engenharia, eles conseguem, eles dão conta de segurar todo esse volume de água, né? Então é muito mais barato, é muito mais eficiente recorrer a soluções naturais, conciliar a construção com opções naturais, não é? A fim de evitar problemas aí que podem ser cada vez mais agravados. Então aqui nós temos a importância da arborização urbana. Nós temos grande parte dos municípios brasileiros com poucas áreas urbanas, com pouca vegetação urbana, não é? Se fala também de plano diretor de arborização urbana, onde se faz um levantamento do que existe para se propor, então, o plantio de espécies adequadas, né? Então, quais são os benefícios da arborização do espaço urbano? Então, a arborização urbana ela eleva a permeabilidade do solo, controla a temperatura e a umidade do ar, ela atenua, então, essa água até ela chegar à superfície, né? Segurando aí para que essa água ela não chegue até a superfície com grande velocidade. Intercepta a água da chuva, proporciona sombra, preserva, né, os equipamentos públicos, funciona como um corredor ecológico, facilita aí a vida, né, a fixação da vida de várias espécies, da fauna, da flora, abelhas e várias outras espécies que contribuem aí para o equilíbrio ecológico.
Atua como barreira contra ventos, ruídos, alta luminosidade, sequestra e armazena carbono, não é? As estradas, as ruas, elas se mantêm por muito mais tempo com áreas bem arborizadas e bem drenadas, né? E, claro, não poderíamos deixar de citar o bem-estar psicológico, né, que essas áreas proporcionam. Cria todo um microclima diferenciado, né, uma área que tem mais arborização em relação a uma área que não tem arborização, né? Então, são muitos benefícios. Tem muitos municípios que passam a ter um olhar diferente e começam a já sentir os benefícios, né, são muito grandes, né, em todos os aspectos, em todos os sentidos, para a população, para o ambiente, para a qualidade de vida, para a qualidade ambiental, né? Então, seriam essas questões que nós gostaríamos de deixar aqui. Teríamos, como eu falei no início, muitas outras coisas a se falar, e eu deixo então as referências para que vocês possam ler com mais detalhe, com mais cuidado, e possam aprofundar nesses assuntos tão importantes na atualidade, em que eu e você e toda a sociedade, os gestores públicos, somos responsáveis pela melhoria de todos esses aspectos, né? Então, agradeço a atenção, muito obrigado, e desejo aí um bom curso para vocês.